Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 37. Nós vamos fazer a leitura desse texto, Salmo 37. São 40 versículos, é um texto grande, mas eu quero convidar você a ler atentamente esse salmo. Nós vamos falar hoje nesse salmo sobre o sorriso do Pai. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã, o sorriso do Pai. Salmo de número 37, na versão Nova Almeida atualizada, que nós lemos aqui. Ele assim diz: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira de lado, abandone o furor. Não se irrite, isso tudo certamente acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam, e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra, e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada deles, pois vê o dia deles que está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustenta. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, agora eu sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor
e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente. Ele expandia-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro deles será um futuro de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam o refúgio. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome por esse dia. Obrigado pela Tua graça, pelas misericórdias do Senhor que se renovam em nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, o texto que lemos aqui, Senhor. Pedimos a Tua iluminação. Abre os olhos do nosso coração, que a gente possa ter aqui o deleite do Senhor, ouvir a Tua voz, ter o nosso coração corrigido e posto novamente nos Teus trilhos, no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rir é saudável, faz bem. Tem gente que está dizendo que eu estou pregando e estou rindo muito quando estou pregando. Estou mais feliz, realmente. É bom sorrir, faz bem. Algumas pesquisas dizem que sorrir regula a pressão, melhora o colesterol, limpa os pulmões, valoriza até a aparência. É verdade. Se você quer ficar mais bonitinho, sorria mais. Uma boa solução. Eu estou seguindo esse caminho, essa receita. Sorrir também protege o coração. Tantos benefícios, não apenas de uma boa risada, mas de uma vida feliz. Sorrir faz bem. Quando a gente era criança, a gente também adorava as cosquinhas. A gente vai ficando adulto, vai ficando meio chato, né? Não gosta mais. Não deixa ninguém fazer cosquinha em você. Já briga, já fica brabo, já fica com raiva, indignado. Sorrir faz bem. Deus fez a gente assim. É uma delícia quando nós vemos o primeiro sorriso de um bebê dentro da nossa casa ou até de um amigo. É uma delícia quando nós podemos sorrir, porque sabemos que Deus está cuidando da vida da gente. Confie no Senhor e faça o bem, é o que o salmista diz para a gente logo no início desse texto, no versículo 3. O salmo de número 37, que é um salmo, uma poesia chamada de acróstica, porque o salmista, Davi, ele se utiliza aqui de todas as letras do alfabeto hebraico. Pelo menos 2 versos para cada letra, ele se utiliza para construir esse poema. O alfabeto hebraico tinha 22 letras. E ele assim o faz com algumas poucas exceções aqui na sua poesia. O tema geral desse salmo de número 37 é bem parecido com o 73. Fica aí como uma tarefa de casa, se você quiser ler o Salmo 73 depois desse sermão durante a semana e fazer um paralelo com o Salmo de número 37. Ambos têm muito paralelo também com os provérbios, com o livro de provérbios. Nós encontramos, tanto no Salmo 37 como no 73, essa linguagem dos justos, mas também dos ímpios. Um paralelo sobre a vida daquele que tem e confia no Senhor e aquele que não conhece a fonte da bênção genuína que é o Senhor. O ensino desse salmo é justamente para centrar o nosso coração nessa fonte genuína
que é o Senhor. Encoraja a todos nós a continuarmos a confiar no Senhor, mesmo quando nós vivemos em um mundo tão quebrado e tão injusto. Confie no Senhor e faça o bem, é o que o salmista diz para a gente. O salmista nos conduz de volta à terra da promessa, porque ele muitas vezes fala aqui sobre a terra. A terra é uma experiência espiritual, é uma bênção, é a promessa de Deus para a vida do seu povo. O salmista nos lembra aqui da justiça divina e como nós podemos viver a nossa vida aqui a partir dessa justiça divina. É um salmo de sabedoria. Alguns até falam que há um lamento, e de fato o salmo traz alguns lamentos. Mas eu creio que prevalece aqui a sabedoria. Os justos são guardados pelo Senhor, buscam refúgio no Senhor. Os ímpios, eles até crescem como os cedros do Líbano, mas rapidamente se apagam. Desaparecem. Não tem mais como vê-los, como conhecê-los. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria. E à medida que nós lemos esse salmo, nós encontramos o coração do salmista. O coração do salmista, muito parecido com o nosso, será Deus justo? Essa é a questão que está por trás desse salmo. Será Deus justo? Será justo o que está acontecendo comigo? Eu que sou a pessoa íntegra, reta, filho de Deus, filho do rei, e tanta coisa ruim acontece comigo. Os ímpios prevalecem, aqueles que não conhecem a Deus estão se dando bem, até porque nós vivemos um mundo que um dos seus adágios principais é que o mundo é dos espertos. Quem é esperto prevalece. Quem é esperto se dá bem na vida. Quem é esperto sabe até driblar as regras para poder obter um benefício pessoal mais rápido. Seria justo tudo isso que está acontecendo comigo? Seria justo o ímpio prevalecer e os filhos de Deus continuarem vivendo uma vida difícil? Que mundo louco esse que nós vivemos? Pessoas que cometem crimes, roubos, fraudes, sonegam impostos, se dão bem. Pessoas que nos traem, que apunhalam a gente pelas costas, que nos caluniam por aí, que falam mal da gente, que tramam tirar a nossa vida, parece que elas estão se dando bem. Por que isso está acontecendo logo comigo? Como podemos sorrir vivendo em um mundo tão injusto como esse que nós vivemos? É justamente como o salmista nos ajuda no Salmo 37. Eu dividi pelo menos aqui em 3 partes. Primeira parte dos versículos 1 a 9. Como nós podemos sorrir em um mundo tão injusto? O salmista nos fala para confiar no Senhor. Versículos de 1 a 9, nós encontramos aqui várias admoestações, ensinos, exortações do salmista para colocarmos o nosso coração em Deus, entregarmos a nossa vida a Deus, confiar o nosso coração e a nossa jornada no Senhor. É Ele quem nos guia, é Ele quem cuida de todos nós. É interessante porque ele fala aqui 3 vezes sobre não esquentar a cabeça. Versículo 1, ele diz, não se irrite por causa dos malfeitores. No versículo 7, na parte B, ele diz, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. No versículo 8, ele diz assim, deixa a ira de lado, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará muito mal. O salmista usa a mesma palavra,
captando aqui o espírito ansioso e preocupado daqueles a quem o Salmo se dirige. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em caminhos maus. O salmista está dizendo para a gente assim: esfria a cabeça, calma. Como dizia um amigo meu, pastor Kleiber, falecido, refrigera a tua alma. Calma, esfria a cabeça. Não fica olhando para os ímpios como eles prosperam contra você. Não se irrita por causa disso. Deixa a ira de lado. Versículo 2, ele diz para a gente o motivo: porque em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Você lembra alguma coisa disso? O Salmo de número 1. No Salmo 1, que abre o saltério, o salmista diz para a gente que os ímpios, eles não são como os justos. Os justos, ele diz, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ao invés de se irritar por causa daqueles que são como a palha que o vento dispersa, o salmista diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe o coração em Deus, em agradar ao Senhor, em amar ao Senhor, guardar a sua lei, obedecer aos seus mandamentos, e até o nosso coração vai sendo conformado ao coração de Deus. Até as nossas vontades vão sendo conformadas à vontade bela e soberana desse Deus que é o nosso Pai. Não vale a pena se irritar. Confia no Senhor e faz o bem. Ele ainda diz mais: habita na terra, porque essa terra que foi criada por Deus tem muitos benefícios para nós. Tem prazer, tem alegrias, tem gosto. Tem gosto pela vida que o Senhor criou para nós. Habita na terra, vive e desfruta dessa imensidão, dessa terra que o Senhor criou para nós, e alimenta o teu coração com a verdade. Os mansos herdarão a terra, é o que o salmista diz para a gente no versículo de número 11. A terra faz parte desse salmo, algumas vezes ele fala sobre ela. No versículo 11, ele diz: os mansos herdarão a terra e terão abundância na sua paz. No versículo 22, ele diz: aqueles a quem o Senhor abençoa, eles possuirão a terra. Não são os ímpios, não são aqueles que estão prosperando de uma forma tão rápida, muitas vezes de forma injusta. Ele diz mais: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. No verso de número 29. No versículo de número 34, ele diz: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. E você verá quando os ímpios forem todos exterminados. A terra faz parte aqui do Salmo de número 37. Lembrando Deuteronômio no capítulo 11, no qual na lei, quando Moisés estava aplicando a lei naquele sermão de Deuteronômio capítulo 11, lembrava ao nosso coração das bênçãos prometidas para aqueles que vivem debaixo da aliança do Senhor. Aqueles que vivem debaixo da certeza de que Deus responde às nossas orações, cuida de todos nós que somos o povo de Deus.
a terra terá abundância de deleite e de paz. Da mesma forma como Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os mansos. Aplicando o Salmo 37, ele diz: são completos. Completos aqueles que confiam e se entregam a Deus. São eles que herdarão a terra. São aqueles que confiam no Senhor que herdarão a terra. Que viverão na abundância de paz e de alegria, como o salmista nos fala. É como Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É interessante como o mundo distorceu isso. É tanto que às vezes nós cristãos achamos que confiar em Deus, que esperar em Deus, é uma coisa passiva. É de alguém que não está aguerrido, que não está desejoso pela vida, que não está batalhando por aquilo que é justo e bom, batalhando pela nossa família. Parece que esperar em Deus e confiar em Deus é uma atitude apenas passiva de quem está sentado vendo a vida passar, vendo as coisas acontecerem, vendo o mundo passar. Mas não é assim que a palavra do Senhor retrata para a gente a espera e a confiança em Deus. Pelo contrário, esperar e confiar no Senhor são atitudes ativas em direção às promessas que Deus tem para todos nós. Esperar e confiar no Senhor são atitudes ativas de quem confia nas promessas do Senhor. Na segunda parte desse salmo, que eu quero tratar, dos versos 10 a 22, mas de alguma forma nós vamos tocar em todo o salmo. Segunda parte desse salmo, nós encontramos um contraste mais claro sobre o ímpio e o justo. Um paralelo. Os ímpios seguem esse caminho, os justos não. Os justos prosperam. Os ímpios parecem que eles estão se dando bem, mas o final deles será muito ruim. Os justos parece que eles estão sendo atribulados, porém não desanimam. Parece que as coisas não estão indo muito bem, mas o final deles é glorioso, porque eles não atentam para as coisas que vêm, mas atentam para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas, como Paulo nos lembra em 2 Coríntios, no capítulo 4. O contraste entre o ímpio e o justo, a hostilidade para com os justos, é uma marca real no mundo dos perversos. Não é estranho, meus irmãos, nós sermos perseguidos, caluniados, a verdade ser distorcida em praça pública o tempo inteiro. Não é estranho, meus irmãos, nós sermos prejudicados nesse mundo injusto e impiedoso. É uma realidade. É uma realidade nesse mundo caído e quebrado que nós vivemos. Há uma hostilidade para com os justos desde o jardim do Éden, quando a maldição foi apregoada à serpente. Ao mesmo tempo em que foi feita a promessa do Evangelho. O filho nascerá e ele pisará a cabeça da serpente. Há uma hostilidade. Eles procuram até matar a gente, destruir a nossa vida por completo, acabar com o nosso nome. A ideia que é usada aqui no texto, o verbo que é usado para matar, não é somente o assassinato contra alguém, mas uma palavra usada inclusive contra animais, no sentido aqui de um massacre, uma palavra forte. Eles são matadores de animais, eles não apenas assassinam, mas eles massacram e destroem completamente a vida dos justos.
Nós vivemos muitas vezes angustiados, muitas vezes presos, abatidos, como se estivéssemos o tempo todo sendo pressionados nesse mundo louco que nós vivemos. Mas os ímpios serão destruídos pelas suas próprias armas. As próprias armas que os ímpios usam contra nós serão as armas usadas para eles serem destruídos. O salmista nos lembra no verso de número 15. Há uma conspiração contra os justos. No verso 12 ele diz que eles rangem os dentes contra nós. Mas no verso 13 o salmista diz: o Senhor ri deles. O Senhor ri dos ímpios. O Senhor dá risada dos ímpios, porque Deus sabe que o fim deles está chegando. Perceba, o juízo de Deus está próximo. Davi já via isso. O Senhor Jesus já via isso. O apóstolo Paulo já via isso. João viu isso na ilha de Pátimos. Nós vivemos 2000 anos depois e continuamos a ver isso. O juízo de Deus está próximo. O Senhor dá risada deles. O Senhor sabe qual é o fim deles. É diferente conosco. O Senhor não dá risada dos justos. O Senhor ri conosco. O Senhor se alegra com os seus filhos. O Senhor se alegra com aqueles que Ele ama. O Senhor tem prazer na sua criação e prazer em nós que somos o seu filho. Os seus filhos, nós somos a sua herança aqui na terra. Mas o nosso coração, ele se encanta por muito pouco. Muitas vezes se encanta por muito pouco. Com o metal, com um projeto futuro que vai fazer a nossa vida prosperar. Talvez uma casa de praia, uma viagem todo ano. Talvez um carro novo sendo trocado todo o tempo. Ganhar mais sempre é muito bom. Nós nos encantamos muito com aquele ímpio que está no seu trabalho dizendo para você que se relaciona com várias pessoas. De alguma forma aquilo encanta e arrebata o seu coração. Há aquele que falou para o comerciante que ele é bobo porque paga impostos. Tem muita maneira da gente não pagar imposto. Ganhar mais dinheiro, ficar mais rico. Ganhar dinheiro fácil, trabalhando com coisas ilícitas. São tantas coisas, tantas promessas infundadas, perdidas, perigosas, que vão afundando o nosso coração e a nossa vida, como quem vai entrando numa areia movediça. C.S. Lewis, naquele livro Os Quatro Amores, tem uma frase dele que é a seguinte, ele dizia: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Como o nosso coração se alegra no caminho dos ímpios. Veja como esse salmo faz, se você puder acompanhar, há um paralelo muito claro entre os ímpios e os justos. Os ímpios e os justos. Veja no versículo 2, ele diz: em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Os justos não. Aos justos ele diz no verso 4, ele satisfará os desejos do seu coração. Ele diz no verso 5, e o mais ele fará. Ele diz no verso 6, ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e brilhe como o sol ao meio-dia. No versículo 9 ele diz, porque os malfeitores, eles serão exterminados. Mas aí ele fala, os que esperam no Senhor não. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. No versículo 10 ele diz, mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não vai mais encontrá-los. Mas no versículo 11 ele diz, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios, ele diz no verso 12,
Fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. Mas no verso 13 ele diz: porém o Senhor dá risada dos ímpios, porque vê que o dia deles está chegando. Ainda no verso 14 ele diz: os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e os necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas no verso 15 ele diz: mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. No verso 16 ele diz: os ímpios vivem em abundância, a abundância de muitos ímpios. Mas na primeira parte ele já diz: mais vale o pouco do justo. Pois no verso 17, os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos é o Senhor quem sustenta os braços, o trabalho, a vida, a providência que vem do alto para conosco. Versículo 18 diz: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome os justos se fartarão. Os ímpios não. Versículo 20, eles perecerão, e os inimigos deles serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, no verso 22, mas serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. Veja o que ele diz, ele fala que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é sempre compassivo e empresta, o justo é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção, porque o Senhor ama a justiça, não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. No verso 28, mas a descendência dos ímpios será totalmente exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração eles têm a lei do seu Deus, e os seus caminhos serão firmes, os seus passos não vacilarão. Diferente com os justos, o perverso espreita. O justo caminha e tem os seus passos firmados, como Salomão fala no Provérbios, no capítulo 3. Versículo 6, se não me engano, ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como o salmista no Salmo 119, verso 105, ele diz para a gente que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, guia cada passo da nossa vida. Os ímpios não, eles vivem à espreita do justo, eles procuram tirar a vida do justo. Mas o Senhor não deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor, no verso 34, ande nos seus caminhos, Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. O salmista diz: eu vi um ímpio prosperar. Ele ficou forte como aquelas árvores imensas, aquela madeira que era usada na época antiga por todas as nações para as grandes construções, os cedros do Líbano. Eu vi um homem prepotente, um ímpio prepotente. Ele cresceu como o cedro do Líbano, mas quando passei de volta, ou seja, aqui a ideia de rapidez, de velocidade, quando passei de novo, ele já tinha desaparecido. Eu procurei por ele, mas não foi encontrado. Os justos não. O futuro deles será de paz. De paz. Os transgressores, todos serão destruídos. A descendência deles será totalmente exterminada. É o que o salmista nos fala na sua conclusão.
Interessante porque ele começa dizendo: não se irrite por causa dos malfeitores. Mas o salmista termina dizendo que a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Todos aqueles que buscam refúgio em Deus. Esse é o paralelo que o salmista traz entre a vida dos ímpios e a vida dos justos. Por último, nos versículos finais, 23 ao 40, a solução ela é apontada. E nós já lemos os versos. A solução ela é contemplada na parte final. A solução é que o Senhor estabelece os passos dos justos. Eles caminharão seguros. Seus passos serão firmes. Eles são como aqueles que constroem, edificam a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as dificuldades, mas a casa não cai. Os ímpios não. Constroem a sua casa sobre a areia, na superfície das coisas que nos são oferecidas e que são eternamente inúteis. Quando vem a dificuldade, a tempestade, a casa cai. Caiu a grande Babilônia. A casa não se sustenta. Diz assim no versículo 23 do Salmo 37, ele fala: o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor se agrada do seu caminho. E o salmista diz: eu vi isso. Eu fui moço e agora sou velho. E eu nunca vi o justo desamparado. Eu vi isso acontecer na prática, é o que Davi nos conta. Depois ele diz: os malfeitores serão destruídos, no versículo 28. Eles serão destruídos. A descendência dos ímpios será totalmente exterminada. Mas o salmista testemunha no versículo 35 e 36. Testemunha disso. Eu vi os ímpios crescendo como os cedros do Líbano, mas quando passei novamente, eles já não estavam lá. O povo do pacto, o povo de Deus, é o povo que mantém a sua herança. A terra. A terra é a nossa herança. O povo de Deus é o povo que mantém a sua herança por meio da obediência ao Senhor, aos seus mandamentos. O que está por trás, o que é como uma tela de fundo é esse Salmo 37, que para Davi ainda não era tão claro como é para nós, mas que Davi já conseguia enxergar, é que o Senhor Jesus Cristo viria lá na frente. Nosso Salvador, aquele que conquistou a terra para nós. E foi Ele mesmo quem disse no Sermão do Monte, que quem vai herdar a terra não será os espertos. Não é bem-aventurados os espertos, porque eles herdarão a terra. Não, é assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A fonte de salvação é o Senhor. Deus é um refúgio em tempo de tribulação. É Ele quem sustenta e liberta o seu povo, que somos nós. É assim que ele termina o Salmo dizendo para a gente que o Senhor livra dos ímpios e nos salva, porque nós buscamos refúgio no Senhor. É o sorriso do Pai. Ele livra e salva aqueles que buscam refúgio nele.
O Senhor dá a risada dos ímpios, foi o que nós lemos. Mas conosco o Senhor ri, sorri conosco. Ele se alegra com os seus filhos, ele se agrada nos caminhos dos seus filhos. Foi o filho que ouviu a voz vinda do céu. Quando Jesus foi batizado, a voz dizia: "Este é o meu filho amado, aquele em quem eu me agrado." De fato, Deus se agrada quando os seus filhos esperam, confiam e se deleitam nele. O mesmo Espírito que pairava e se movia sobre a face das águas, hoje habita dentro de nós, para que nós, como seu povo, possamos esperar, confiar, nos deleitar em Deus. Nós podemos sorrir, mesmo vivendo em um mundo injusto, mesmo com mais notícias na mídia, mesmo quando a injustiça e a perversidade prevalecem em praça pública, nós sorrimos, não porque somos doidos, talvez sim sejamos malucos, porque Deus amou as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Amou os fracos, as coisas fracas, para envergonhar as fortes. É maluco, é meio doido mesmo isso. Mas o fato é que nós podemos sorrir, porque nós temos a certeza de que os mansos herdarão a terra. Sim, os mansos. Por isso eu quero chamar você juntamente comigo. Confie um pouco mais no Senhor. Não desista. Não deixem os seus olhos serem levados pelo caminho dos ímpios, porque a prosperidade e segurança deles são momentâneas. Quero chamar você juntamente comigo, façamos o bem. Habite nessa terra desfrutando das suas bênçãos, porque a vida não é só luta, tem alegrias também. Alimente o seu coração com a verdade. Não alimente o teu coração apenas com notícias que chegam rapidamente para nós, nos abatem, e no outro dia já muda, e vem outras. A cada segundo vem muitas informações para a gente. Alimenta o teu coração com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus criou todas as coisas e Ele voltará para consumar o seu plano maravilhoso por amor à sua glória. E Ele nos incluiu nessa grande história. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Eu sei que está difícil, mas creia que a salvação vem. Mas ela não vem da praça pública, não vem da universidade, não vem do mercado de trabalho. A salvação, ela vem do Senhor para nós. Não vem de reinos e governos pequenos, como o nosso brasileiro, ou americano, ou de qualquer lugar desse mundo. A salvação vem do Senhor e do seu reino. O seu reino é eterno. É glorioso. A salvação vem, creia, meu irmão. Os ímpios estão tramando contra nós, na escola, na universidade, no trabalho, é verdade. Mas lembre no seu coração o futuro deles. O Senhor dá risada deles. Eles são como a palha que o vento dispersa. Nós somos os justos. O justo nunca mendigará o pão. Por isso trabalhe, meu irmão. Cuide da sua vida e da sua família. Se desenvolva aqui na terra. Estude, mas faça tudo isso em confiança e mansidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Provérbios 17 nos diz que é melhor um bocadinho seco e tranquilo do que a casa cheia de carnes e cheia de intrigas. Vamos dar risadas. Vamos sorrir mais. Nós somos o povo feliz.
O povo de Deus é um povo alegre, feliz. Vamos sorrir mais. Risadas de um coração manso, seguro e confiante em Deus. O Senhor não ri de nós, Ele sorri conosco. Foi lá na cruz. Lá na cruz o Senhor cumpriu a obediência do Salmo 37:4. Nunca esqueça disso. Quando diz, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lembre-se que foi lá na cruz. Foi lá quando Jesus estava sofrendo na mão dos ímpios. O castigo que Ele não merecia. Foi lá na cruz que Ele bradou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E ainda mais, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor dá risada deles, mas o Senhor sorri para nós, o Senhor se alegra conosco, por causa do seu Filho, que lá na cruz agradou-se do Pai, a ponto de ter o seu coração totalmente conformado à vontade do Pai. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos orar ao Senhor, se você puder fechar os seus olhos. Busquemos o refúgio no Senhor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. É difícil, é bronca, como a gente fala. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por Tua bondade e graça, por Teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, que na Tua graça o Senhor nos amou e nos escolheu. Oh, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Senhor, tão difícil vivermos em um mundo injusto, impiedoso. É tão difícil quando os ímpios prevalecem ao nosso redor. É tão difícil quando somos perseguidos por causa da justiça. Mas o Senhor conheceu tudo isso. E Tu és o nosso Salvador. É o Senhor quem nos liberta. E nós queremos pedir ao Deus que a Tua graça e a Tua paz inundem o nosso coração, para a gente poder esperar, confiar e se deleitar no Senhor a cada dia que o Senhor nos der. Para a Tua glória, Senhor. Traz ao nosso coração o privilégio de sermos os Teus filhos, em termos um futuro maravilhoso, a promessa da terra, do Senhor que cumpre todas as Tuas promessas. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.